E aí, minha gente, estou aqui mais uma vez e hoje para falar sobre geometria espacial. A geometria espacial, que é a geometria das formas, é a geometria das 3 dimensões. Quando você está andando pela rua, você vê várias formas, prédios, monumentos. Tudo que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura, é com o formato da geometria espacial. Portanto, a geometria espacial está à nossa volta, em tudo que a gente tem. Mas para falar de geometria espacial, nós temos necessariamente que falar sobre Platão. Platão? Ué, mas professor, Platão não foi um filósofo? Também foi. Só que Platão era uma criatura que estava tão à frente do seu tempo que, brincando com qualquer coisa, ele descobria algo de importante. E foi o que aconteceu no caso aqui da nossa geometria espacial. O Platão, lá mexendo com a geometria, com as formas, ele acabou encontrando 5 poliedros que, posteriormente, foram batizados como poliedros de Platão. Então o Platão deixou para a gente tudo de bom, quer dizer, além da filosofia, deixou também aí os nossos poliedros. E quem são os 5 poliedros de Platão? Os 5 poliedros de Platão são o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Você fala, nossa, professor, quem são essas criaturas? Bom, quando a gente fala de poliedros, pense no significado. Poli, o que significa poli? Vários, muitos. E o que significa edros? Edros quer dizer faces. Então, figuras que têm várias faces são poliedros. No caso aí, esses 5 poliedros do Platão, eles têm mesmas características. Um poliedro é formado por o quê? Ele é formado por faces, por vértices e por arestas. E o Platão percebeu que esses 5 poliedros têm determinadas características similares. E por isso ficaram conhecidos como poliedros de Platão ou poliedros platônicos. É claro que, quando a gente fala de vestibular, aí nós temos que pensar nos cálculos. Já que eles têm vértices, eles têm faces e eles têm arestas, um outro matemático chamado Euler, que a gente escreve Euler, mas que se fala Euler, descobriu que existe uma relação entre os vértices, faces e arestas de um poliedro. Essa relação, que ficou conhecida como relação de Euler, é a seguinte: V mais F é igual a A mais 2, onde V é o número de vértices do poliedro, F é o número de faces e A é o número de arestas. Então, V mais F igual a mais 2. Esta relação vale para poliedros fechados. Então, se você tem assim, imagina uma caixa de sapatos fechada, ok? Para essa caixa de sapatos vale a relação, V mais F igual a mais 2. Se você retirar a tampa da caixa de sapatos, ela ficar aberta, aí vale V mais F igual a A mais 1, que é a fórmula para poliedros abertos ou superfície poliédrica aberta. Certo, gente? Nós vamos falar agora, meus amigos, sobre prismas. Só que para falar sobre prismas, nós precisamos de alguns recursos lá da geometria plana. Veja, nós temos lá na geometria plana os polígonos regulares. Quem são os polígonos regulares mesmo? São aqueles que têm todos os lados congruentes iguais e todos os ângulos congruentes iguais. Existem 3 que se destacam. Quais são? O triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. E por que eu preciso desses 3? Porque quando a gente trabalha com prismas, a base de um prisma, em geral, quando se trata de vestibular, é uma dessas 3 figuras. Então, por isso, vamos lá relembrar, gente? Vamos lá. Tem aí o triângulo equilátero, a área dele, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Temos o quadrado, cuja área é igual a L ao quadrado, sendo L o lado, claro. E temos o hexágono regular, que na verdade você pode subdividir em triângulos e chegar à fórmula que é a área de um hexágono regular, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ok? Relembrou? Agora sim nós podemos falar sobre prismas. Pense assim, imagine que você tem 2 figuras planas iguais em planos paralelos. Por exemplo, você tem 2 triângulos idênticos e eles estão em planos paralelos, em qualquer posição. Aí você vai ligar o triângulo de cima com o triângulo de baixo. Ok? Se você ligar o triângulo de cima com o triângulo de baixo, você vai formar o que a gente chama de prisma. Mas não precisa ser triângulo. Pode ser quadrilátero, pode ser pentágono. Professor, pode ser um círculo?
Informalmente pode, mas quando você pega dois círculos iguais e liga, aí você vai formar um cilindro, que veremos daqui a pouco, ok? Então, vamos dar uma olhadinha num prisma? Veja esse prisma hexagonal que está aparecendo aí para você. Veja só, você tem aí o prisma fechado, correto? Mas a gente pode abrir o prisma. E abrir um prisma é planificar, essa é a palavra que os matemáticos preferem. Então, se você planificar um prisma, veja só como é que ele fica aí. Você tem esses dois hexágonos que você está vendo, são as duas bases do prisma. E esses retângulos que você está vendo são as chamadas faces laterais. Ok? Um prisma também é formado por arestas. Nós temos, pessoal, arestas que ficam na base e arestas que ficam nas laterais. Ok? Tudo isso você descobre tanto na figura fechada quanto na figura aberta. Se você tiver uma questão de vestibular que pede para você calcular a área de um prisma, não interessa se é área lateral, ou área total, ou área da base, área é geometria plana. Porque lembra que nós estamos na geometria espacial, na das 3 dimensões, mas nós dependemos da geometria plana. Então, área, você planifica a figura, e aí você calcula a área que você quiser. Se for área lateral, são só os retângulos. Se for a total, você acrescenta os dois hexágonos, certo? Agora, e o volume? Gente, sem sombra de dúvida, o que existe de espacial na geometria é o volume. E para falar de volume, vamos falar sobre um matemático aqui chamado Cavalieri. O Cavalieri foi um matemático que trabalhou com essa parte de volume e para mostrar para as pessoas da ideia de volume, ele fez assim. Imagine que você tem uma pilha de cartas de baralho. Pensa lá, cartas de baralho. Essa pilha de cartas, supondo as cartas todas iguais, você pode empilhar em qualquer posição, reto ou inclinado, não importa. A quantidade de cartas é a mesma, se a pilha estiver retinha ou se ela estiver inclinada. E com isso, o Cavalieri mostrou para as pessoas que se nós temos uma figura espacial, um prisma no caso, o volume dele, se ele tiver a mesma altura e a mesma base, o volume não se altera. E como é que eu calculo o volume do prisma? Através da relação volume igual a área da base multiplicado pela altura. Pensando na pilha de cartas, a primeira carta é como se fosse a base. E a quantidade de cartas representaria a altura. Tá certo? E o que temos aí pela frente? De todos os prismas, 2 se destacam. O paralelepípedo retângulo e o cubo. Vamos falar primeiro do paralelepípedo retângulo. É um prisma que é formado por 6 retângulos. O professor pode ter quadrado junto? Pode. Misturar retângulo com quadrado? Pode. Você pode pensar que o quadrado é um retângulo que tem os lados iguais? Perfeito. Ele tem 6 faces, então. Ok? Essas 6 faces, elas são paralelas 2 a 2. Basta que você pense numa caixa de sapatos. A tampa e o fundo seriam 2 faces paralelas. E as partes laterais das caixas de sapatos são também paralelas de 2 em 2. Ok? Então são quantas faces ao todo? São 6 faces ao todo. Nós temos também, gente, as arestas, que aí eu vou chamar de A, B e C. Entenda que o A representa o comprimento, o B representa a largura e o C a altura. Não necessariamente nessa ordem, se você quiser mudar, você pode. Ok? O que mais? Nós temos ainda, gente, 2 diagonais, que eu vou chamar de Dzinho e de Dzão. Dzinho é chamada de diagonal da face, ou da base, se você prefere. E o Dzão, a gente costuma chamar só de diagonal. Embora, muitas vezes, a gente veja em prova de vestibular, diagonal do paralelepípedo, diagonal do sólido, mas o comum é usar só diagonal. Ok? Então vamos lá de novo. Quem são ABC? São as dimensões, comprimento, largura e altura. Dzinho, diagonal da face ou da base. Dzão, diagonal. Como é que eu descubro as diagonais? Adivinhe. Usando o teorema de Pitágoras. Porque você consegue formar triângulos com as diagonais e com as arestas. Então, por Pitágoras, você resolve. E aí você vai chegar numa fórmula que é a da diagonal, que é Dzão ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Esta é a fórmula da diagonal. Essa fórmula é bastante usada. Mas entenda, essa fórmula, gente, caso vocês esqueçam, vocês podem encontrar por Pitágoras. Tá? Então não fique preocupado. Agora eu vou te pedir o seguinte, abra o paralelepípedo para mim, planifique. Como é que é um paralelepípedo aberto? Veja aí.